Meu nome é Larissa, tenho 21 anos, sou da cidade de Serra Azul e hoje eu vim contar minha história. Primeiro, eu desconfiei que a Sofia era autista através da minha cunhada, que a minha cunhada falou, percebeu alguns sinais. E nisso eu não sabia nada sobre o autismo. Eu não sabia nem o que era o autismo. E eu fui pesquisar. E quando eu comecei a pesquisar, eu vi que a minha filha não tinha 1, 2 sintomas do autismo. Ela tinha praticamente todos os sintomas. Então foi aí que começou a minha batalha, né? Que eu comecei a pesquisar e marcar médicos. E aí eu tentei pelo SUS. Eu tive diagnóstico com 4 anos de idade. Ela tinha 4 anos. Mesmo que a gente desconfiou antes, o diagnóstico demora muito. A gente passa bastante especialista, bastante médico. Então só foi com 4 anos que a gente teve o diagnóstico em si. Da psiquiatra, do neuro, a gente, querendo ou não, é um pouco demorado isso. Eu descobri pelo médico, a gente fazia o convênio, né? E não foi uma psiquiatra que deu o diagnóstico para ela. Eu já esperava, né? Um pouco assim, eu já estava um pouco preparada, vamos dizer, porque eu já fazia terapia, eu já estava ciente, porque os médicos falaram, só que querendo ou não, mesmo que a gente sabe, a gente tem aquele aperto no coração, aquele choque de que agora é sério mesmo, a gente tem um papel, a gente tem a comprovação, então eu me senti muito, assim, abalada, mal, chorando, mas eu sabia que eu tinha que ser forte e tinha que deixar os meus sentimentos de lado e pensei que eu teria que ser forte para cuidar dela, porque ela dependia de mim. Eu sei que muitas mães, às vezes, acabam não aceitando o diagnóstico, então escutando muito isso, eu pensei que eu teria que aceitar esse diagnóstico e fazer o possível para ela desenvolver e ter uma vida boa, né, uma vida adequada, normalmente, para poder... Então eu tinha que ser forte, é isso que eu fiz, fui forte, mesmo estando muito chateada, triste, me sentindo, sim, sem força, a gente fica sem chão, né, quando a gente descobre, porque é uma notícia que abala qualquer mãe isso. A Sofia, ela faz tratamento na APAE, ela estuda na APAE, então lá ela já tem neurologista, ela tem a psicopedagoga, tem psiquiatra, fonoaudióloga. Só a psiquiatra, na verdade, ela passa aqui em Serra Azul, na minha cidade, mas os outros são tudo na APAE, ela faz lá. Aí quando precisa de algum médico, alguma coisa assim que não tem lá, a gente marca pelo convênio ou pelo SUS aqui mesmo, sabe? A gente vai atrás, mas normalmente é tudo na APAE que ela faz. E a Sofia a gente tenta comunicar e ela não fala, a gente fica nervosa porque a gente não entende ela. Então eu acho que a parte mais dificuldade que a gente percebe é que uma brinca adequadamente, a outra não, brinca do jeito dela. Às vezes não aceita o toque, às vezes não fala, então a gente tem que tentar entender o que ela fala ou a forma dela de demonstrar o que ela quer. Então a maior dificuldade e a maior diferença é essa que a gente tem, né? Porque é coisa simples, né, que a gente vê a diferença. A Sofia, ela às vezes está nervosa e aí ela não sabe como lidar com isso, então às vezes ela se machuca, se bate em si mesma, às vezes ela chora por mais de meia hora. Agora a irmã dela, por exemplo, fica nervosa, e isso é rápido, passou, mas para ela não, para ela tudo é mais intenso, para ela tudo é mais difícil. Hoje em si, como que ela tá na APAE, tem menos dificuldade. Quando ela estava na escola, sem ser na APAE, na escola regular mesmo, tive muita dificuldade com a professora, né, que fica de apoio para cuidar dela, não tinha, às vezes não tinha professora, então ela tinha que ficar em casa, ela não tinha um suporte. Agora na APAE ela até tem esse suporte, mas ela fica muito nervosa, fica muito agitada por conta da medicação, que às vezes não adapta, então às vezes é feito ao contrário, então ela tem muita dificuldade nessa parte, fica nervosa. Lá eles sabem como lidar, então hoje por conta da APAE é muito mais fácil, mas quando foi na escola regular mesmo sem ser APAE, era muitas e muitas dificuldades mesmo, muitos julgamentos, eu acho que muitos, eu tive até preconceito, minha filha sofreu na escola, por forma que eu fui tratada, a minha filha foi tratada, eles tratam com forma diferente sim, falam sobre, a gente tem que lutar contra o preconceito, inclusão, mas realmente não tem. Eu acho que por conta da minha filha estar na APAE, isso tem, inclusão, por conta de ser crianças ali, pessoas que estão adaptadas a isso, mas em outras escolas não. Eu acho que falta em outras escolas, inclusão.
E pessoas que têm experiência, que têm pelo menos uma palestra para falar para as mães, porque muitas professoras lá não sabiam como lidar, muitos professores não sabiam como lidar com o autismo. Então, eu acho que a dificuldade maior é pelo menos ter uma palestra para explicar para os alunos que às vezes não olhavam para minha filha e perguntavam para mim: tia, por que a Sofia não fala comigo? Tia, por que a Sofia é assim? Então, eu acho que a maior dificuldade é isso. Ela tem muita dificuldade para falar com as crianças. Às vezes ela tá ali, ela quer brincar, quer conversar, mas às vezes não. Ela não quer chegar perto, ela não quer ficar, né, interagir. Isso depende do dia dela. Se ela estiver bem, às vezes ela interage, mas a maioria das vezes ela não quer. Ela fica no canto dela, brincando sozinha. E às vezes ela tem a forma de empurrar ou brincar da forma dela, que as crianças, às vezes, né, não entendem, acham que é diferente, né? E as crianças fazem perguntas, né? Porque... Então, eu acho que nessa parte é difícil, né? Ela quer sempre brincar sozinha. Às vezes até ela brinca um pouco, né? Com a criança ali, mas a maioria das vezes ela quer pouco tempo. Ela quer mais no cantinho dela, sozinha, do jeito dela de brincar mesmo. A maior, assim, a gente teve que, primeiramente, conversar bastante com a irmãzinha dela, né? Porque, querendo ou não, ela tem uma irmã e a gente tem que conversar, explicar e ter cuidado com tudo. Medicação tem que ficar bem guardada, produtos de limpeza. Eu sei que muitas crianças, no caso, todas as crianças têm isso, mas a Sofia é mais cuidada ainda. A gente tem que deixar nada no baixo, perto dela. A casa tem que tomar cuidado, porque às vezes em crise ela pode se machucar com qualquer objeto perto, então a gente tem que tomar cuidado. Se ela estiver perto de alguma coisa que machuque em crise, a gente tem que estar lá, tirar ela daquele local, tirar ela daquele ambiente. Som muito alto a gente não pode ter. Movimentação na casa também, qualquer coisa que a gente vai ter diferente em casa, fora da rotina, a gente tem que conversar com ela, tem que falar para ela o que vai acontecer. Então, sempre tem, sabe, uma adaptação quando é uma mudança de rotina. Mas a maior é isso, né? Tomar cuidado com qualquer coisa que pode machucar ela, eu acho, sabe? E é isso, eu acho. Eu acho que a gente tem que... Eu sei que não é fácil quando a gente descobre. Pra mim não foi fácil. Foi muito difícil. Eu sei que muitas mães às vezes não conseguem aceitar, que fala que não é, que meu filho não tem, o médico está errado. Eu já passei por isso, muitas mães já passou por essa fase de negação. Mas o que eu posso dizer é que a gente tem que aceitar, a gente tem que ser forte, porque se a gente não for, não vai ter ninguém pelos nossos filhos. A gente depende de aceitação para nossos filhos ter uma adaptação, ter uma terapia, ter um tratamento para viver melhor. Hoje em dia, minha filha está bem mais desenvolvida do que antes, depois de fazer tratamento. Então, eu sei que muitas mães, às vezes, não aceitam, não querem levar no médico para fazer, né, o tratamento adequado. Então, por conta disso, né, por medo, preconceito, que a gente vai sofrer sim, mas a gente é forte, a gente consegue sim. Tem muitas pessoas boas no nosso caminho que vai ajudar a gente, que vai estender a mão. E é isso. Eu converso muito com muitas mães que passam a mesma coisa que eu, amigas que às vezes me dão conselhos, desabafa, me fala a experiência delas, o que pode ajudar. Eu tenho muita amiga assim, sabe? Pessoas que passam pela mesma situação que eu, que às vezes me aconselha ao que eu posso fazer. Sempre perguntar para o médico, para a psicóloga, para a terapeuta, que a gente pode lidar com isso, porque eles ajudam muito a gente. Então eu acho que é isso. Ter muito apoio da família, amigo, conversar, falar sobre isso, não deixar um tabu, porque sempre que eu posso, eu sempre falo sobre o autismo da minha filha, porque eu sei que muitas pessoas deixam de falar, mas a gente tem que falar, porque muitas pessoas não conhecem, não sabem como é, não sabem, às vezes vê aquela criança ali e acaba julgando, né, sem entender porque estava aquele comportamento. Então a gente tem que falar o máximo possível para os nossos filhos ter o direito e não ser julgado, às vezes sem entender o motivo daquela criança ser assim, porque a gente vai passar muito por isso. Mas tem momentos bons, felizes, quando a criança tiver cada evolução, nossos filhos, é uma comemoração, é uma alegria enorme. Então vai ter momentos difíceis sim, mas vai ter muitos momentos bons de alegria, de felicidade, sempre vai ter isso.